Então, eu fico muito feliz mesmo de saber que, de alguma forma, essa escolha é algo que Deus me direcionou. E hoje eu posso compartilhar de experiência, de estudo, de coisas que Jesus mesmo foi falando comigo. Então, já tem uns 10 anos que eu estou no contato com a psicologia, né? Desde que eu entrei na faculdade. E uma vez eu estava falando, o Gu tem essa mania de falar, porque o pastor do nosso pastor, que é o Mark, ele sempre fala isso, eu acho engraçado, porque eu acho que várias pessoas já sabem quem é o Mark, mas ele continua falando assim. Então, o Mark, pastor do nosso pastor, um dia ele me falou assim, eu estava compartilhando, Mark, eu escolhi outra faculdade, eu não quero medicina não, sabe? Eu senti outro direcionamento de Deus, assim, compartilhei com ele. Aí ele me falou, Li, eu acho que você tem maturidade suficiente para entrar nessa faculdade. Eu falei, nossa, o que será que ele está falando, né? Eu fiquei, dele, porque eu conheço uma moça, ela era pastora, assim, já devia, sei lá, ter uns 30 e poucos anos, casada. E aí ela falou, ela entrou na faculdade, achou o máximo, e de repente ela não é mais pastora e não é mais casada. Porque a psicologia simplesmente deixou ela de cabeça para baixo. Aí eu fiquei olhando assim, eu falei, nossa, eu não sei se eu agradeço o elogio ou se eu já fico com medo daquilo que há de vir, né? Porque eu nem tinha entrado na faculdade ainda, eu tinha passado no vestibular. E aquilo para mim me marcou muito, né? Eu falei, é um Mark, né? Qualquer coisa que um Mark falar, eu vou levar muito em consideração. Ele é muito de Deus, tá muito mais lá perto de Deus do que eu, né? Essa era a mentalidade. E aí, para minha surpresa, quando eu entrei na faculdade, logo na primeira semana, eu estava numa aula chamada História da Psicologia. E eu quero trazer alguns elementos da faculdade para você, mas vocês vão entender com o decorrer dessa palestra, dessa pregação de hoje, que era sobre, assim, o meu professor falou, olha, o pai da psicologia, ele tem uma frase famosa e diz, a cura vem através da palavra. Aí eu escutando, e ele falou todo o contexto, né, que Freud, que é o pai da psicologia, diz. E aí eu falei, gente, mas eu já vi isso em algum lugar. Nossa, eu já vi isso na Bíblia. E aí eu lembrei de uma passagem, para vocês, se vocês forem curiosos, se vocês quiserem anotar, está em Tiago 5,16, que diz, quando eu confesso os meus pecados para Deus, Ele me perdoa. Mas quando eu falo para alguém, ali eu sou curada. Então, às vezes, a gente tem essa questão. E eu quero entrar muito nisso com vocês, de como é uma chave, sabe? A gente teve uma série anteriormente e muitas pessoas mudaram de vida, né? Na parte financeira, principalmente, que era um dos focos. Mas muita gente não conseguiu dar um passo a mais por certas travas que nem a pessoa não sabe e que muitas vezes a gente não sabe, mas que se a gente pergunta, Deus ele vai querer nos responder, porque Ele deseja nos ver cada vez mais moldados, cada vez mais parecidos com Ele. E se eu sou uma pessoa que eu não glorifico Jesus em alguma área, Ele, né, ele não vai pensar, fiz tudo que eu podia, mas essa pessoa não respondeu. Não é isso, Ele vai falar, eu faço, essa pessoa precisa fazer e eu sou o Todo-Poderoso para que isso venha acontecer. Deixa eu voltar aqui. Então, quando eu escutei isso na faculdade, me marcou demais. Eu pensei, gente, não, Deus realmente está em todo lugar. E ali também me quebrou um paradigma de, às vezes, a gente dividir o que é secular e o que é da igreja. Então, antes, as pessoas que trabalhavam na igreja, elas eram muito mais de Deus do que um dentista, porque o dentista vai mostrar Deus como? O dentista vai mostrar Deus no jeito que ele já anda. No jeito que ele se veste, no jeito que ele se porta, no jeito que ele fala. Só que isso antes eu acredito que não era uma coisa muito falada, né? Eu acho que muito mais santo era quem vivia mesmo para a igreja e podia falar Jesus o tempo todo, né? Mas quanto mais a gente entender que Jesus não está nisso, hoje o Hugo até falou sobre a ministração de uma verdadeira santidade, né? Agora eu já não lembro. Espiritualidade. E é disso, não é a gente ficar falando o tempo todo Jesus, mas a gente mostrar Jesus para as pessoas, né? No lugar que a gente não pode falar, a gente demonstrar. Enfim não, no começo, né? Eu quero muito e quero compartilhar até durante essa semana, eu estava muito assim inquieta dentro de mim, eu não sabia muito por quê, mas eu estava assim,
Não sei nem explicar, era uma felicidade misturada com uma ansiedade boa, né? Porque tem aquela ansiedade ruim e tal. E eu assim, meu Deus, o que será? Aí vivi minha vida essa semana. Aí quando chegou ontem, Dona Érica fala assim pra mim, Lília, e já estava combinado que ia ministrar hoje, né? Lília, o que você acha de pegar o gancho, né, da Vivi psicóloga e tal? Eu falei, entendi por que eu estava daquele jeito. Então, eu quero dizer que eu estou com muitas expectativas para essa noite. Assim como o Ulisses falou no começo de algo de verdade, algo diferente para acontecer, eu tenho isso dentro de mim. Porque eu sei que quando eu sair daqui, o processo começou em mim. E eu já vou querer chorar, entendeu? Então, eu vou me segurar aqui para não chorar. Eu sei que pelo menos se ninguém se mover, ninguém for tocado, a minha vida foi transformada só com o dia de hoje, sabe? Toma uma aguinha. Então, para começar, eu quero contar um pouco para vocês, dentro do processo de terapia, como eu faço, como eu trabalho. E vocês vão me entender. Quando eu recebo alguma ligação, alguma mensagem de uma pessoa falando, oi, quanto você cobra? Oi, gostaria de fazer terapia. Esse processo de uma pessoa chegar até alguém, ser vulnerável de assumir que ela tem alguma coisa a ser trabalhada, mas que ela ainda não sabe o que é o certo, isso para mim já é o começo de uma mudança. É o ato de eu abrir a minha boca e confessar para alguém que está do meu lado, para eu começar a minha cura. Então isso é muito bíblico para mim, muito. Então a pessoa vem, me pergunta e logo na primeira sessão eu falo, qual foi o motivo que você quis fazer terapia? Ninguém acorda assim, bom dia. Acho que eu vou fazer terapia hoje. Não, a gente não faz isso, mas é assim, nossa, a vida está um pouco difícil. Aí você acorda no outro dia, nossa, a vida está um pouco difícil. Acho que é bom eu pedir ajuda para o pastor, vou pedir oração para o meu líder. Aí você pede oração, daí você fala, nossa, mas parece que não teve muito poder, né? O que será que está acontecendo? E aí um belo dia você fala, vou tentar outras coisas, né? E às vezes a gente tem um direcionamento de Deus. E eu não estou aqui para vir converter vocês para psicologia, para vocês fazerem terapia. Se Deus quiser mandar vocês, Deus abençoe. Mas eu não vou mandar, não. Mas aí a pessoa chega e ela me fala uma queixa. Ela fala um sintoma que ela sente. Então, eu tenho muita ansiedade. Eu ainda não sei direito. Daí a gente vai perguntando, mas você sente... Que horas você se sente mais agitado? Você já percebeu se é depois de alguma situação específica, de algum tema específico? E nisso a gente vai pesquisando. Então, a pessoa ela vai mostrar uma demanda e uma queixa. Só que, normalmente, nessa demanda e nessa queixa, é só um sintoma, como eu falei para vocês. Igual na medicina, existe uma doença e a doença ela é mostrada através de sintomas. Então, a doença é a raiz, o sintoma é uma parte daquilo que está acontecendo. Então, esse é o papel de um terapeuta, ajudar a pessoa com a vivência da pessoa, com os olhos da pessoa, com a realidade da pessoa, a descobrir o que está acontecendo e fazer com que ela se torne cada vez mais apta e forte para ela sair daquela situação. Então, o psicólogo não é o salvador daquela pessoa. Ele é uma pessoa treinada e capacitada para fazer aquele trabalho, mas ele não é o solucionador dos problemas. Então, isso acontece. Só que nesse momento de vulnerabilidade, é muito desconfortável. Você está à frente de uma pessoa, às vezes é bom que ela não te conhece, mas às vezes é ruim exatamente pelo mesmo motivo. Porque quando uma pessoa já te conhece, às vezes você evita de falar certas coisas porque ela já sabe o seu histórico. Mas não, quando você está na terapia, você tem que se abrir por completo. Então você fala a sua dificuldade, você fala de um momento que talvez você nunca abriu para nenhuma pessoa. E eu, nessa profissão e nessa posição, eu fico pensando, é uma baita de uma responsabilidade. Porque tem vezes que pessoas passaram por abusos e elas nunca conseguiram contar para ninguém. E ela está contando para mim. Teve pessoas que passou por descaso, por troca, por traição, por mãe que abandonou, pai que abandonou. E toda a vida carrega aquilo, porque a pessoa não conseguiu compartilhar em algum outro momento. Então eu vejo, é muito forte. E eu procuro estabelecer um ambiente seguro para aquela pessoa, para que ela se sinta o mais à vontade possível. E eu sempre esclareço, aqui não é lugar de você ser julgado. Não sou eu que vou falar o que é certo e o que é errado para você.
Se a pessoa... Não, deixa pra lá, não vou falar isso. Então, aquele processo, ela vai se abrir, ela vai ser vulnerável. Isso é para quem tem coragem, eu costumo dizer. Se você olha no espelho e consegue ver todos os seus defeitos e consegue continuar olhando para eles sem emoção, eu acho que você é uma pessoa de outro mundo. Porque, normalmente, quando a gente se depara com as coisas mais feias que tem dentro da gente, a gente fica mexido. E, às vezes, a gente pensa, por onde que eu vou começar a tratar isso? Quem pode me escutar? E várias vezes, na minha própria história, eu passei por isso. E eram coisas que, para mim, era muito grande. E eu já pensava tudo isso, né? Eu tenho uma mania de pensar muito. Então, ao mesmo tempo que eu pensava, meu Deus, eu vou chegar e vou falar isso, a pessoa vai pensar isso. Ela vai falar que nem é tão grande coisa assim, mas para mim é tão grande coisa que eu não consigo nem falar. Então, eu sempre pensei nisso, que ser vulnerável era uma das coisas mais difíceis. E eu acho que é um marco de que eu fui curada é estar aqui com cara feia chorando na frente de vocês, sem ter vergonha de... Meu Deus, será que eu tô feia ou não? Será que vai ficar com uma cara muito estranha? Então, isso é uma das coisas que Jesus mudou mesmo minha vida. E tudo isso que eu estou compartilhando com vocês é uma coisa que está guardada dentro de mim e feita dentro de mim durante 10 anos, pelo menos. E aí, com esse processo terapêutico, 2 palavras, e aqui a gente já vai entrando na Bíblia, né? Que eu acho que a coisa que vocês mais vieram aqui não foi escutar sobre psicologia. Obrigada. Tem 2 palavras que eu gosto muito de trabalhar, e eu vejo muito na Bíblia. Como eu já falei para vocês, cada vez que eu escutava uma aula na faculdade, eu falava... Gente, mas isso está na Bíblia também. Não, meu Deus do céu, para. Não foi Freud que falou isso. Foi Jesus que falou isso. Já estava lá na Bíblia. Paulo falou aquilo. Pedro falou aquilo. Não tem nada a ver. E aí, uma das palavras é vulnerabilidade, que eu já usei aqui. E ressignificação. São palavras meio óbvias, né? Ressignificação é você dar um novo significado para aquilo que já aconteceu. E a gente usa em terapia porque se mãe... é uma palavra pesada para você porque a sua mãe não foi uma mãe presente ou a sua mãe fez algo com você, ela te abandonou, enfim, por qualquer coisa, a terapia serve para te ajudar a dar um novo significado para esse nome. Então, é uma forma de você olhar a sua história e dizer, aconteceu isso comigo, mas eu não sou refém disso. O que eu posso fazer? Eu vou ser uma mãe melhor do que a minha mãe? E não é para esfregar na cara dela, mas é porque eu estou aprendendo a ser a melhor versão de mim. Eu estou aprendendo que eu quero viver de uma forma diferente, porque eu sou cristã e cristã significa pequenos cristos. Então, se a nossa vida estiver diferente daquilo que Jesus viveu aqui na Terra, tem alguma coisa errada. E a começar sobre essas 2 palavras, eu já vou dizer exatamente o que ela significa. Eu quero te falar do homem mais ressignificador da história, que foi Jesus. Quando Jesus faz o convite para a gente para uma nova vida, a gente já tinha uma, mas ele quer dar um novo significado para a nossa vida. Então, quando ele faz um convite também para a gente de ser uma família de verdade espiritual, é porque a gente já viveu uma família espiritual que talvez não era de acordo com o que ele deseja ou com o que ele pensa, mas a gente tem a oportunidade de fazer isso diferente. E só puxando um gancho que eu comentei, né, da série anterior, de muitas pessoas talvez não terem avançado em certas coisas, hoje eu quero trazer para vocês que talvez uma das chaves que vai poder fazer destravar muitas pessoas, eu nem gosto muito desse termo, mas eu não consegui achar outro, que parece que a gente está numa sessão de coach que vai todo mundo sair gritando e não é isso, né? Se Deus falar para você fazer isso, fica à vontade também. Quem sou eu, né? Marçal, né? Quem sou eu? Mas eu queria puxar esse gancho de volta que talvez eu deixei muito no ar. Então, essa palavra, ressignificação, foi o que Jesus fez. A Bíblia fala em Romanos 5,19, porque pela desobediência de um só homem, Adão, muitos se tornaram pecadores.
Mas, por meio da obediência de um só homem, que é Jesus, muitos se tornarão justos. Então, Jesus, ele trouxe para a gente um novo conceito do que é viver a vida. Um novo jeito. Então, se todo o Antigo Testamento era: eu sou refém de uma pessoa para essa pessoa falar para Deus, e daí eu também levo lá e ela mata um cordeiro para que eu possa ser purificado. Não. Com Jesus não foi isso. Com Jesus falou: você vem direto para mim. Você fala comigo. Você é responsável pela sua vida. E às vezes é muito mais fácil. E eu já compartilhei com algumas pessoas esse fato engraçado do meu pensamento, que era: quando eu ia casar, eu pensava assim, quando eu orava, né? Eu não orava muito por essas coisas, eu queria mais fazer faculdade. Eu pensava, depois eu vejo, né? E aí teve uma vez que eu orei e falei: Deus, eu acho que é mais fácil você escolher. Você conhece o propósito da minha vida, você me fez. Você escreveu uma história, você sabe quem mais vai combinar comigo, então é mais fácil você escolher por mim. Só que eu fui ministrada por Deus, não sei se na mesma hora ou no decorrer de um tempo, que eu fugia de responsabilidade. Porque qualquer desafio que o casamento traz, que quase nunca traz, eu falaria: foi você que me deu esse marido, Deus. Trate de ajustar ele, trate de fazer ele. E não é. Deus, ele já dá isso nas nossas mãos para a gente já ir aprendendo a responsabilidade na nossa vida. É muito mais fácil a gente terceirizar a responsabilidade, mas não é esse o plano original que Deus tem pra gente. A partir do momento que Jesus veio e ressignificou isso, nós somos responsáveis pela nossa vida. Então, até um jeito que a gente sempre gosta de falar na Poema: se você está no culto, anota o que as pessoas estão falando. Passagem bíblica. Você está ali na emoção, você nem sabe se a pessoa está falando a verdade. Se ela pode estar... Tudo bem, pode acontecer certos erros de... o texto tal, isso é normal, né? Todo mundo erra. Mas existem pessoas que não... Elas estão lá, existindo no culto, sabe? Elas não estão... levanta a mão, daí a pessoa levanta. Se ninguém falar, ela não levanta. Daí ela está lá falando uma frase: te dou meu coração. Daí, se ela mesma faz essa análise, ela pode ver que ela não está dando, ela está existindo no culto. Sobre isso. Ressignificação. Jesus é o maior ressignificador da história. E aí eu já ouvi gente falar assim: não, Jesus é muito egoísta. Escuta essa. Jesus é muito egoísta. Ele faz, Deus, né? Faz o mundo, coloca nós tudo lá, joga. Vocês têm que viver conforme o meu querer. Eu preciso achar prazer em vocês, então vocês têm que andar na linha, que senão vocês vão tudo pro inferno no final das contas. Aí eu fiquei escutando essa pessoa, né? Eu falei: Deus, eu não sei nem o que responder, porque para mim foi tão... A Fabiola rindo aqui. Porque assim, para mim, é tão absurdo, mas as pessoas pensam, e eu vou te dizer, que é um rebate que eu tenho, e que eu aprendi. Jesus é tão ressignificador que a gente estava refém de ser escravo do pecado, mas com Jesus a gente tem a possibilidade de escolher viver na santidade por causa dele, e ainda tem gente que fala que Deus é egoísta. Ele foi, morreu por nós, mas daí pode pensar: mas ele era Deus. Ele ficou fazendo cena, nem sentiu tanta dor, mas a Bíblia diz. A Bíblia diz que ele veio como homem. Então não tem historinha, não. E aí, com essa história toda de ressignificação, eu penso: glória a Deus, as misericórdias do Senhor, elas se renovam a cada manhã. Então, cada novo dia eu tenho a oportunidade de fazer diferente na minha vida. Mas às vezes a gente pode se apegar de uma forma ruim no sentido: eu respondi assim pro meu marido porque amanhã é um novo dia, né? Não, mas o meu chefe maior folgado, falei mesmo. Mas daí amanhã a gente resolve, tomara que ele não me manda embora. E a gente fica: não, mas amanhã é um novo dia. E isso é como se a gente estivesse terceirizando a nossa responsabilidade. Então, só porque amanhã é um novo dia, eu faço qualquer coisa hoje, e amanhã seja o que Deus quiser. Tomara que dê tempo de pedir perdão. Igual a história do Gu, né? Ele falou hoje de manhã. Não, eu pensava, lá pelos 40 anos eu vou me converter. Tomara que até lá
eu consiga reverter todos os anos que eu fiz de errado na vida, né? Pesar na balança e talvez Deus fala, ok. E esse processo de ressignificação, até mesmo dentro da terapia, ele passa pelo processo de vulnerabilidade. Então tem um preço. Ser vulnerável é você esvaziar você mesmo. Mas antes, ressignificação, eu fui procurar no dicionário, e significa processo de atribuir um novo significado a uma experiência, situação ou conceito. E o novo que eu quero falar para vocês, vulnerabilidade significa, segura que essa é doída, disposição de se expor ao risco emocional, à incerteza e à dor. É legal viver ressignificação, é maravilhoso, mas tem um processo. E o processo não é mil maravilhas. E um dos textos, um dos livros que mais mexe comigo é sobre Timóteo. E quem anda comigo, acho que já está cansado de me escutar falando sobre Timóteo. Porque é um convite de Paulo. E ele mostrando na íntegra o que é ser um missionário. Na íntegra o que é ser uma pessoa que luta para o evangelho ser propagado. E ele fala para Timóteo, Timóteo, eu sei que você tem certas limitações, mas meu filho, não dá tempo, levanta. Então imagina se Paulo definitivamente ele não era um psicólogo, eu acho que ele era um coach. Bora, meu filho, não dá tempo de você ficar preso a isso. Vamos, a obra precisa ser feita, a palavra precisa ser pregada. Então é um senso de urgência que existiu e que hoje talvez a gente não tenha esse senso de urgência. Isso é o que uma das coisas, né, várias coisas me ministrou muito, mas isso com certeza, eu estava até dividindo com a Vivi, Amanda, umas mulheres, falando sobre isso, esse senso de urgência que às vezes a gente está na inércia. A gente vive, como por exemplo, o celular. É um bom exemplo. Eu escuto muitas pessoas dentro da terapia e fora da terapia falar, quando eu não aguento viver a minha realidade, eu pego o celular. Porque eu fico anestesiada. Porque eu não preciso lidar com a realidade. Eu não preciso lidar com os afazeres, com os meus filhos berrando na minha orelha, ou com meu marido bravo. Eu não preciso lidar com isso. Eu simplesmente pego o meu celular, fico vendo da vida das pessoas. Minha mãe que tinha muita mania de falar, lá vai, tá lá vendo a vida das pessoas na internet. Aí fica vendo, só vendo, tomando conta da vida dos outros. Então, a pessoa fica anestesiada. Só que nisso ela está em estado de dormência. Quem está anestesiado, olhando a vida dos outros, está produzindo o quê? Para si. E não é para si como humanismo, como... Não, a gente precisa se desenvolver ao máximo. Mas é para si aquilo que Deus tem para nós. O que você tem feito com aquilo que Deus está pedindo para você fazer? Que é cuidar da sua vida, da sua família. Ainda bem que eu vim. E aí, eu orando e pensando sobre tudo isso, né? E era como se viesse dentro de mim que hoje é realmente uma noite de resposta. Mas não tem a ver com aquela resposta que a gente tanto procura ou espera de Deus. Hoje tem muito mais a ver com a resposta que a gente precisa dar. Da responsabilidade. De ser humilde como Jesus, de mesmo que ele era Deus, mas ele não viu que isso era algo que devia ser usado. Ele se esvaziou e veio como homem. Então, quando a gente faz esse processo como Jesus, é quando a gente fica parecido com Jesus. Foi como eu falei. Se a nossa vida não está sendo da maneira ou parecido com aquilo que Jesus viveu, tem alguma coisa errada. A gente só quer resultado, é a nossa geração. Inclusive, na série anterior, o Lioto ministrou aqui, palestrou, e ele falou muito disso. É coisa da nossa geração atual. Se não tem fruto, não está fazendo certo, na verdade. Se não tem resultado, você está no caminho errado. E às vezes os nossos resultados têm muito mais com as nossas raízes fincadas para dentro do que para fora. Em algum momento ela aparece. E Jesus mesmo, ele está esperando com que vá tudo para dentro, para ele mesmo ter o prazer de falar, olha aqui. Olha a vida dessa pessoa, o quanto ela fala de mim. Porque se a minha vida fala de Jesus, não é porque eu estou falando, olha, Fabíola, a minha vida fala muito de Jesus. Mas é Jesus mesmo mostrando para ela que ele está na minha vida. Eu não posso convencer ninguém. Não é eu montando a minha reputação, não tem a ver com isso. Jesus não montava, porque que a gente tem que montar.
E dentro, então, da terapia, nesse momento vulnerável, o paciente ele não fica preocupado se ele está sendo bem compreendido ou se ele está sendo julgado pelo terapeuta. Né? Ele sabe que ele está no lugar seguro. Ele sabe que ele tem um lugar que ele pode recorrer. E isso não é diferente da nossa vida. A gente tem muita vergonha. Às vezes eu falava assim... Eu não sei, acho que... Eu não, mas eu já ouvi. Acho que era um jeito de assustar os jovens. Nossa, imagina se a gente põe no telão tudo que você anda fazendo. Aí os jovens já ficavam... Meu Deus, melhor eu andar na linha. Vai que algum dia vaza o que eu estou fazendo e aparece lá no telão. Todo mundo tem as vergonhas, as falhas, os pecados, as dificuldades. Mas tem uma diferença. A nossa vida já não está mais encaixando num pecado deliberado. A nossa vida é de viver um nível mais profundo. Então, eu tenho minhas falhas? Eu tenho meus pecados? Eu tenho. Mas não é o lugar que eu sinto prazer, satisfação de estar. Porque eu sei que isso é momentâneo. A minha vida é uma eterna plantação, para um dia eu colher. Às vezes a gente se esquece, só quer viver ou muito aqui, do tipo, vou construir uma herança, vou ter muita coisa, vou me desenvolver de forma pessoal, autoconhecimento, tudo isso. Mas às vezes a gente esquece do futuro e que ele vai existir, uma vida com Deus. Só que às vezes também a gente fica tão anestesiado só no futuro que a gente esquece. E eu quero mostrar para vocês. Não, isso é um pouco mais para frente, mas outro texto que eu quero comentar é 1 Pedro 3, 20 e 21. É muito forte esse. Talvez o ápice da questão. Os quais, noutro tempo, foram desobedientes quando a longanimidade de Deus aguardava nos dias de Noé, enquanto se preparavam a arca, no qual poucos, a saber, 8 pessoas, foram salvos através da água, a qual, figurando o batismo, agora também vos salva, não sendo a remoção de imundícia da carne, mas indagação de uma boa consciência para com Deus, por meio da ressurreição de Jesus Cristo. E aqui entra muito nessa parte do você não está na inércia. Você não é... Isso, inerte. Você não está dormindo para aquilo que está acontecendo ao seu redor. E é tão forte, eu fui ver no grego, no original, a palavra indagação significa busca exaustiva de uma boa consciência para com Deus. E aqui fala, por exemplo, antes, na época de Noé, era muito pecado, muita depravação, muita coisa. Deus foi lá e mandou água. E por causa da água, 8 pessoas foram salvas. O que significa, aqui fala, que está trazendo, figurando o batismo. Então, quando a gente é batizado, Jesus perdoa os nossos pecados, nossas transgressões, e a partir daquilo é um nível diferente que ele espera que a gente caminhe. E não mais o nível elementar do tipo, graças a Deus eu não roubo mais. Graças a Deus, mas que nível a mais a gente pode, que nível a mais ele está pedindo para você? Não é o que o pastor fala aqui em cima, mas é o que ele pede a você. Então, existem coisas elementares que às vezes a gente fixa e acha que está tudo bem. E se existem pessoas aqui que querem viver nesse nível mais raso, ok. Mas eu sei que existem pessoas que desejam viver mais profundo. E o mais profundo não tem mais a ver com esses tipos de pecados. Mas aqui tem a ver com você estar adormecido em relação a Deus. É isso que traz essa palavra. Então, numa busca exaustiva de uma consciência para com Deus por meio da ressurreição. E eu trouxe para vocês, a ressurreição de Cristo também foi um ato de ressignificação. Então, se a gente estava perdido antes, Jesus ressuscitou e ele trouxe um novo significado para a nossa vida, para a nossa história. Estar consciência, você não está adormecido. E aí, uma vez eu estava compartilhando, estava num café, compartilhando com umas mulheres, e aí eu comecei a chorar, claro, e estava falando de algo que Deus estava falando comigo, que era sobre a vida não é brincadeira, mas muitas vezes parece que as pessoas estão lidando como se fosse uma tela de videogame, uma fase, né, no caso. Então essa fase, vai dar certo, não vai dar certo? Não, ela tem que ter garra de fazer aquilo dar certo, porque se é um desafio que Jesus colocou, ele deseja que a gente atravesse. Eu pensava que Deus era assim, pronto, esperando para o meu primeiro erro ele falar, vou te castigar.
Era uma coisa que fazia muito dentro de mim. Era um mal que fazia e eu ficava, meu Deus, eu preciso ser certinha. Meu Deus, eu não posso ser vulnerável com ninguém. Senão vai saber que eu faço coisa errada. Tá, todo mundo faz coisa errada e todo mundo sabe, mas eu não posso abrir minha vida para ninguém. Eu não posso ser vulnerável. E foi quando eu entendi que a chave de ser como Jesus é ser vulnerável. É ter coragem de falar, olha, fulano, fofoquei da sua vida essa semana. E eu queria te pedir perdão. Pode ser uma coisa ridícula, mas é uma coisa que acontece. Fulano, pensei mal de você. Não sei, tem gente que sente essa necessidade de ir até a pessoa e falar. Tem gente que não sente. Mas ser vulnerável, não deixar que certas coisas fiquem fazendo sujeirinhas, igual a gente fala com criança. Se você faz isso, o coração fica o quê? Eu falo lá em casa para as meninas, às vezes a Catarina grita lá com a Olivia. As pessoas acham que a Olivia grita com a Catarina, mas a Catarina também grita com a Olivia. Aí às vezes eu falo, filha, o que acontece quando a gente briga com o irmão? Aí ela fala, o coração fica sujo. Eu falei, pois é. Vamos limpar o nosso coração? Quem que limpa? Jesus, mamãe. Falei, então vamos orar, filha. Então existem coisas que a gente vai deixando com que aquilo seja uma sujeira no nosso coração. E cada vez mais, e esse é um outro bom exemplo de mãe que eu vou dar para vocês. Coisas sutis, elas são sutis, né? Por isso o nome. Então elas passam despercebido muitas vezes. E na nossa caminhada cristã, quando a gente já tem talvez anos de conversão, você não vai cair num pecado escrachado, deliberado, né, que a gente fala. O diabo não vai usar isso, ele usa outros meios. Então ele vai usar como? Sutilezas, 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 até um momento que a coisa ficou tão grande e que daí você vai se envergonhar tanto de falar aquilo, porque já faz tanto tempo que aquilo acontece. Já faz tanto tempo, mas eu sou líder. Faz tempo que isso acontece, mas eu tô lá. Eu sou líder. E a vulnerabilidade, ela não se importa com o cargo. Vai custar tudo. Cargo, posição, dom, talento, nada. Nada fica acima da vulnerabilidade que Deus deseja que a gente passe para experimentar isso na nossa vida. E um exemplo que eu quero dar para vocês, eu estava escutando uma mulher muito, muito boa falando sobre educação de filho. Mas isso não serve só para mães. Então, por exemplo, você está com uma criança perto de você, aleatória, assim. E aí ela quer pôr a mão no fogo. Você está olhando para ela, qual que é a tendência? Não deixa. Não, menino, faz assim. É um senso de urgência. Você não pode deixar. Vai queimar. A criança quer atravessar a rua, tem passando um carro. Você vai deixar? Não vai. Tem um senso de urgência. E aí ela estava falando. Agora, se o seu filho dentro de casa bate em você, dá um tapinha, aí você pensa, só um tapinha. Aí ele bate na irmã. Mas é só um tapinha. Ele tá nervoso, né? A criança não sabe muito expressa com alguma coisa. Aí ele bate na colega lá da salinha. Aí ele bate na escolinha. Aí quando ele cresce, vira um marginal que bate em todo mundo. Aí o senso de urgência aparece. Mas ele não veio do nada. Ele já estava antes. E talvez a gente está tão adormecido em coisas espirituais, coisas da igreja, que vai passando por sutileza e quando a gente vê, o senso de urgência já está apitando faz tempo. E aí, às vezes, é tarde. A gente pensa, como que eu vou fazer isso voltar? Então, se manter com a consciência custa, como eu falei. Custa ser como Jesus. Jesus, ele não foi amado por todo mundo. A gente sabe disso, eu não preciso contar para vocês. Todos sabem. Ele foi cuspido. Ele foi amaldiçoado. Ele foi exposto na frente de muitos pecadores e falou, gente, o que a gente faz com esse homem aqui? Era o futuro dele, dependendo de outras pessoas, né? Naturalmente a gente pensa assim. Mas já era todo um plano traçado. E era traçado para mostrar para a gente que essa vulnerabilidade de Jesus era uma proposta do céu. Por mais difícil, ruim que seja, é aquilo. Eu quero ler de novo para vocês marcarem. Vulnerabilidade é a disposição de se expor ao risco emocional, à incerteza e à dor. Mas tudo isso é para promover uma ressignificação na nossa vida, uma ressignificação real.
Uma ressignificação que a gente fala: Deus, eu estou muito acordado por aquilo que o Senhor tem para fazer. Eu quero muito participar disso. Eu quero muito participar desse tempo em que psicólogas têm voz dentro da igreja. Que psicólogas podem ajudar pessoas com traumas, com coisas que as pessoas nunca tiveram chance, vontade. Ou talvez um espaço que ela possa ser vulnerável. E não só isso, mas nós, cada pessoa faz parte do corpo, nós como corpo, ser um ambiente seguro para uma pessoa que está do nosso lado. Eu não quero usar minhas palavras emotivas para vocês, que talvez eu possa saber fazer isso muito bem, mas já aconteceu, o Gu veio muito tocado falar comigo, ele falou: Li, vamos semear a terapia em algumas pessoas. Eu falei: por quê? Ele falou: uma moça lá da igreja em São José se matou. Ela tinha um filhinho de 3 meses. E eu não quero esperar uma notícia dessa no nosso meio. Vocês conseguem perceber o quão forte é isso? Você está sentado, às vezes, todo domingo, no mesmo lugar, do lado da mesma pessoa. E talvez você não foi vulnerável a Deus para escutar aquilo que Ele podia falar para você. E você ser resposta da vida de uma pessoa. Então, da mesma forma que a gente não depende de pastor, a gente não depende de um líder espiritual nos guiar, a gente depende de Jesus. Se você tem esse acesso com Ele, por que a gente não está usando? E isso me traz muito temor. O fato de muitas pessoas estarem adormecidas para benefício próprio. É só a minha família. Eu estou aqui orando para o meu casamento, para o meu filho. Quando que você tem tempo de interceder para uma pessoa que está do seu lado? De você parar a sua oração e a sua adoração e entender que você também adora a Deus quando você põe a mão no ombro do seu amigo e fala: tamo junto. Não precisa nem fazer uma oração às vezes. Então, eu gostaria de convidar vocês a ficar à vontade, mas que vocês fechem os olhos, que eu quero ler uma última coisa para vocês. A gente tem um convite, uma convocação para uma coisa que é eterna, uma coisa que é muito maior do que a nossa própria vida, a nossa própria história, os nossos maiores medos. E é um convite pessoal de Jesus. E como essa é uma noite de resposta, eu gostaria que, se você não entendeu nada da ministração, que você prestasse atenção agora. 1 Timóteo 4,7 diz: exercita-te pessoalmente na piedade, pois para tudo ela é proveitosa. Porque tem a promessa da vida que agora é e para a vida que há de ser. Piedade, eu vou contar para vocês o que significa. Significa reverência a Deus. Zelo e respeito por Deus. Trocando esse significado, fica assim: exercita-te pessoalmente na reverência a Deus, na fidelidade a Deus, no respeito a Deus, pois para tudo ela é proveitosa, porque tem a promessa da vida que agora é, que há de ser. É algo eterno. Não é algo só para o futuro ou só para o nosso presente. É algo que traz de volta essa consciência em Jesus. Essa real consciência é a gente não ficar imerso nos nossos problemas ou só nas nossas questões de alma, mas é também saber que aquilo que Jesus faz em mim e na libertação da minha alma, na libertação dos meus pecados e dos meus erros, Ele pode fazer através de mim. É saber que isso a gente está carregando parte daquilo que Jesus propôs para a gente. Vai e pregue para todo mundo. Deus, mas eu tenho tanta limitação, eu sou gago. Moisés, vai e faz. A Bíblia toda é feita de convites para pessoas que não se sentiram capazes, que pensavam que não tinham coragem, mas a consciência em Deus era muito maior do que qualquer limitação.
E o convite pessoal de Deus para essa noite, para cada um: traga de volta a consciência até a mim. Não escolha viver uma vida básica, média. Escolha viver aquilo que eu tenho para você. Escolha me procurar todos os dias, porque você me ama e não porque você quer algo de mim. Escolha estar arrependido por cada coisa ruim e aberto para cada transformação que eu tenho para cada um de você. Não se prenda a traumas, dificuldades. Eu sou maior do que tudo isso. E a consciência que eu desejo trazer nessa noite é muito maior do que a sua própria vida. E Jesus e Deus é um Pai de amor, e é isso que Ele deseja trazer para nós. Cura em nosso coração. Mas é à medida que nós entramos num processo desafiador, um processo que a gente vai entregar tudo de nós, que não vai ter nenhuma posição, nenhum dom vai ser maior do que isso. Nada se compara com a glória de Deus. Nada se compara com a glória de Deus. Nada. Meus queridos, que a partir de agora, enquanto a gente estiver na adoração, você dê a sua resposta. É o seu momento, não tem a ver comigo. É o seu momento de responder aquilo que Ele tem te proposto. É o seu momento de despertar daquilo que você está dormindo. É o tempo que Ele tem chamado. Presta atenção, tenha um senso de urgência e não que Deus se apressa. Deus é perfeito até no tempo, mas Ele deseja que você não perca nenhum detalhe, nenhum mover, nenhuma vírgula da glória que Ele deseja derramar. Ele não quer perder ninguém, mas existem pessoas que têm se distraído nisso. Então que nessa noite seja o começo de uma resposta que você precisa dar para Jesus. E que você gaste um tempinho aqui, meditando e respondendo. Mas que durante a sua semana, Jesus te incomode ainda mais.